Bom dia, pessoal. Há uns meses eu coloquei para vocês um vídeo, postei, sobre como fazer um barrado num pano de prato. Mas vocês sabem que o meu ramo, na verdade, é coisa de bebê, né? E eu aplico a mesma forma de fazer nas minhas fraldinhas. Mas, ao longo do tempo, eu fui, de tanto fazer, eu achei um jeito mais fácil, que eu vou postar agora para vocês. Vou posicionar aqui a câmera melhor e vocês vão ver como é que ficou mais tranquilo de fazer. Ó, a gente vai precisar então de uma fraldinha. Eu uso aquela Valetex Premium, que é uma qualidade super boa. A gente precisa de um barradinho. Eu não vou falar as medidas agora, porque na verdade não importa, tá? Vocês vão ver que não importa muito. Esse aqui é um viezinho, um vivo na verdade, né? Cortei com 2,5, dobrei ao meio, bem passadinho. E uma rendinha delicada. Eu gosto dessas rendinhas de algodão da Paraíba, tá? Então, esse é o material, é super simples. A fraldinha, no meu caso aqui, olha, ela tem 40 centímetros, a medida que eu costumo trabalhar. Eu vou fazer agora, a primeira coisa que eu faço é uma medida, uma marcação. Então, na parte do barrado da fraldinha, de um dos lados, eu vou marcar 2 centímetros. Faço uma marcação com uma caneta que apaga. 2 centímetros. Do outro lado, da mesma forma, vou fazer uma marcação a 2 centímetros da borda, ó, 2, e venho aqui e faço uma marcação. Então, olha, eu fiquei com 2 centímetros de um lado e 2 centímetros de outro. O barrado, eu vou montar agora para vocês verem. Muito simples, olha, bem refiladinho. A primeira coisa que eu faço é pregar o vivo. Acho que assim ficou bom. Então, eu pego o vivo dobrado, a parte aberta para fora, posiciono bem alinhadinho aqui, ó, com a fraldinha, e vou fazer uma costurinha de um pezinho de máquina. Até lá no fim. Pronto. Agora você vai virar, e o ideal aqui é ir no ferro e deixar ele bem assentadinho. Não vou fazer isso aqui pra vocês, porque eu não quero parar o vídeo, tá? Mas vocês vão fazer, assentar isso no ferro. Depois de assentado, você vem e prega a rendinha rente aqui, olha, bem rente ao vivo, na parte do tecido branco, né? Faço uma costurinha simples, só pregando essa rendinha aqui no barrado. Essa é uma sugestão de barrado, mas vocês podem fazer aquele barrado que vocês quiserem, né? Eu uso muito esse tipo de montagem no barrado, nas minhas fraldinhas, porque eu acho muito delicado, é fino, né? Eu acho que fica bem bacana. E é uma coisa que eu vendo muito, 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 as fraldinhas de boca.
assim, posso dizer que é meu carro-chefe, tá? Ó, então aqui eu tô com o meu barrado prontinho, tá? Agora, eu tenho aqui a minha fraldinha já marcada, tá? Com as duas marcações. O que é que eu vou fazer? Eu vou centralizar o meu barrado, se vocês quiserem fazer uma marcaçãozinha simples mesmo, ó, de onde é o meio do barrado. Você centraliza o barrado na fraldinha. Você vai centralizar com o avesso pra cima, tá? Ó, aqui tá o direito, avesso então pra cima. Coloco bem certinho aqui a parte de baixo. E eu consigo ver, não sei se vocês estão vendo daí, aqui tá o risco da marcação que eu fiz. Essa marcação, ela me aparece aqui com uma sombra, olha, no meu tecidinho que é branco. Eu vou fazer aqui uma marcação na mesma direção, exatamente na mesma direção, por cima aqui do risco que eu já fiz. Então, agora eu vou marcar o meu barradinho, ó. Do outro lado, eu faço exatamente da mesma forma, olha. Aqui eu tenho a marcação da minha fralda, você vê aqui uma sombra do risco que eu fiz na fraldinha. Então, eu venho, posiciono bem em cima aqui, olha, e faço a marcação na fraldinha. Dessa forma, não importa o tamanho da sua fralda, não importa o tamanho do seu barrado, né? Desde que ele não seja menor, muito menor do que a fralda. Você posicionou na mesma direção e isso já deixa tudo do tamanho certinho que a gente precisa. Depois que você risca, olha, o barradinho, essa sobra, você tira o excesso e deixa com 1 centímetro. Pode tirar na base de corte, com a régua. Eu faço aqui a olho mesmo e dá certo, olha. É só para não ter excesso na hora que a gente for fazer a barrinha, tá? Pronto. Então, agora eu refilei o barradinho e tá tudo certo. Agora vamos à montagem. Na montagem, também tem umas alterações com relação àquela primeira que eu fiz, tá? Que foi no pano de prato. Bom, eu posiciono a fralda aqui de frente para mim, com a marcação, e o barrado com o avesso para cima. Eu vou posicionar as duas partes, né, as minhas duas marcações, olha, o risco do barrado no risco da fralda. Ó, tá bem posicionadinho. Vejam que aqui eu tenho o barrado à minha direita, né? Sobrando pra cá e a fraldinha pra cá, olha. Então, eu venho aqui, bem posicionado, e faço uma costura no risco, olha, bem em cima do risco. Até o fim. Então, tá aqui a minha primeira costura. Eu vou fazer agora já a barra da fralda desse lado aqui, olha. Então, eu viro. Agora, eu fiquei com o avesso da fralda e o barradinho ficou ainda para esse lado, olha. Nessa parte que sobrou, que tem 2 centímetros, certo? Eu fiz a marcação a 2 centímetros do começo. Eu vou dobrar 2 vezes. E vou fazer essa barrinha costurando bem na beiradinha aqui do meu barrado. Vou posicionar mais perto para vocês verem melhor como eu faço. Aqui. Vou fazer a costura bem aqui na beiradinha. Costurinha reta, tá? Ó, fiz um pedacinho, já é hora de colocar uma etiqueta, né? Quem usa etiqueta, já pode pôr nesse momento. A minha etiqueta é bem pequenininha, vou dobrar e vou posicionar ela embaixo da barrinha, olha.
A barrinha, vocês não precisam, ó, continua aqui costurando. A barrinha, você não precisa nem passar e nem alfinetar, ó. Você vai virando 2 vezes, fazendo uma barra de 1 centímetro e vai costurando. Ó, ajeitei até aqui, costurei. Paro, ajeito mais um pedacinho. Ó, e agora continuo costurando. Então, fiz a minha barrinha até o fim. Ó, tá certinha a barrinha. O que eu faço agora, que eu acho que é uma coisa um pouco diferente do que a gente tá acostumado, mas fica muito bonito o trabalho. Eu vou fazer uma costurinha agora, rebatendo essa barrinha, mas bem aqui no limite dela, olha, bem no limite externo. Então, eu tenho a costurinha que eu fiz inicialmente aqui na beiradinha, para fechar a barrinha. E agora eu vou fazer uma bem nesse cantinho, ó. Na parte externa, né? Venho, ó. E já arrebato essa barrinha aqui. Olha, quando você faz o rebatido, dá a impressão que você tem praticamente um viés. Olha, fica muito assentado, fica bem certinho, ó. Bom, eu tenho, então, esse lado da minha fralda prontinho. Vou para o outro lado, ó. Coloco ela virada para cima novamente. Aqui eu tenho a marcação do outro lado, tá de frente para mim. E o barrado, que já tá pregado de um dos lados, ele tá com a marcação aqui no avesso, não é mesmo? Então, olha, eu vou virar ele, posiciono da mesma forma que eu fiz no primeiro lado, ó. Posiciono risco em cima de risco e finalizo aqui fazendo uma costura sobre a minha marcação. Ó, fiz a costura sobre a marcação, risco sobre risco, tá? Bom, agora eu preciso fazer a barrinha da fralda desse lado que eu acabei de montar. Eu vou virar a fralda do lado do avesso para cima. Só que essa barrinha aqui eu vou começar na parte de cima da fralda. Então, eu viro também 2 vezes, uma barrinha de 1 centímetro de largura e começo ela aqui de cima, ó. Venho fazendo, arrumo um pouquinho, costuro um pouquinho. Ó, venho fechando essa barrinha. Quando chega aqui embaixo, olha, eu tiro do caminho, né? Abro a parte aqui do barradinho e continuo fechando. Ó, ajeitei, venho fazendo a minha barrinha aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá solto, fica o barradinho para um lado, a fralda para o outro. A parte de baixo dela tá aberta, né, gente? Então, é fácil fazer tirar esse barrado do caminho. Ó, fechei aqui o meu barrado. A minha barrinha, né? Agora, eu vou rebater da mesma forma, passo uma segunda costurinha bem na beiradinha, pra assentar a barrinha da fralda. Essa fraldinha, essa forma de colocar o barrado, eu uso para fralda de boca, para fralda passeio, para coeiro de flanela. Sempre que eu quero pregar um barradinho em algum lugar, eu faço dessa forma, ó. Vou tirar aqui alguma diferença que fica. Na hora que a gente costura, o pano, ele dá uma esticadinha, né? Bom, agora eu tenho o meu barrado pregado nas 2 laterais. Então, com o avesso do barrado para cima, olha, se você
posicionar, você vai ver que ficou exatamente do mesmo tamanho. Não sobra, não precisa medir nada, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu abri pra cachorrinha, né? Senão vai começar a latir. Eu vou virar. Olha, tá bem posicionado. Eu não tenho que me preocupar com isso, ó. Eu faço essa dobra. Tá vendo? Ele fica com a parte riscadinha aparecendo aqui embaixo, ó. Assento bem e faço uma costurinha a 1 centímetro aqui do final, na parte de baixo, e fecho ela inteira, ó. Fechei. Certo? Aqui tá bem certinho, olha. O que que eu vou fazer agora? Vou dar aqui a posição pra mostrar melhor. Agora, olha, eu tô com a barrinha do avesso, eu vou desvirar essa barrinha. Ó, desviro para o direito e vou acertar esses cantinhos aqui, ó. Eu uso o agulhão, olha como ele fica retinho, muito certinho, ó. Então, eu vou acertar o cantinho, puxar aqui, ó, trazer pra fora e os 2 cantinhos ficam bem alinhadinhos. Também nessa hora, se vocês forem ao ferro, né, de passar roupa, vocês vão assentar essa parte aqui de baixo, olha, geralmente eu passo por dentro, assim, e ele fica bem assentadinho. A fraldinha aqui, como é muito pequena, eu consigo vincar aqui com a minha unha mesmo, só pra mostrar pra vocês. Mas, olha, eu fiquei com a fraldinha assim. Agora, eu preciso fechar essa parte aqui, certo? Fazer a última costura aqui pra pregar o meu barrado. Eu vou fazer a minha costura, como eu trabalho com linha branca, eu vou fazer a minha costura em cima de onde eu comecei a pregar, onde eu fiz a primeira costura aqui pra pregar a minha rendinha, tá? A costura vai ser aqui em cima da costura que eu fiz pra pregar a rendinha. Venho aqui, começo com o retrocesso e vou pregando esse barradinho aqui. Vejam que assim, como a gente fez aquela primeira marcação na fralda e a segunda no barrado, exatamente no mesmo lugar, que eu posicionei uma em cima da outra, quando eu vou pregar o barrado, olha, ele fica certinho, ele não sobra, não falta, tá vendo? Fica muito certinho. Bom, pra finalizar a fraldinha, só falta fazer a barra aqui em cima da fralda, certo? Essa barrinha eu vou fazer da mesma forma, dupla de 1 centímetro e rebatida. Então, olha, começo aqui desse lado, dobro 2 vezes, deixando com 1 centímetro. Esse começo aqui, ele fica mais grossinho, não é? Então, quando eu posiciono na máquina, eu posiciono um pouquinho à frente a agulha, ó. Desço a agulha para fixar. Ó, ajeitei um pedacinho, certo? E eu começo a minha costura com retrocesso. Olha, vai para trás, depois eu venho para frente. Então, não dá aquela enroscada no início da barrinha. Isso acontece de enroscar, acontece muito em máquina doméstica. Pelo menos quando eu usava doméstica, era difícil começar, sabe? Se você começar com retrocesso, você minimiza muito esse problema. Ó, vou vir até o fim. Termino com retrocesso. Fiz a primeira barrinha, agora vou rebater. Vamos tirando sempre os fiapinhos, linha que precisa arrumar. Durante a execução do trabalho, você já pode ir limpando ele, né? Ó,
Tô rebatendo. Pronto. E tá pronto, gente. É só isso. É muito simples. O trabalho fica bem... um trabalho limpo. Vou mostrar aqui pra vocês o resultado, ó. Eu tenho na frente o barradinho pregado. As barrinhas, olha. O acabamento da fralda. Com a barra rebatida, ele fica muito assentadinho. E o avesso, a parte de dentro da fralda, olha, é muito limpo. A parte da lateral fica fininha, ó. O barradinho sai aqui de dentro, né? Ele não avança aqui na nossa barra, olha. Então fica muito certinho, tá? Então é um trabalho limpo, simples de fazer, com acabamento bacana, né? Não vai viés, nada. E você tem um resultado super bonitinho, ó. Essas fraldinhas eu vendo muito. Essa marcação eu tiro no ferro, né? Depois, que é aquela canetinha que sai, que apaga com o calor. Ó. Então, tá aqui a nossa fraldinha, com esse jeito que ficou um pouco mais simples pra fechar, pra colocar o barradinho, né? E finalizar, tá bom? Espero que vocês gostem e façam muitas fraldinhas por aí.